Olá! A nossa análise de hoje parte de uma pergunta que, olha, parece simples, mas define muito da nossa era. É possível ter ética num mundo de consumidores? Um mundo onde tudo parece transitório, rápido e, no fim, descartável. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai se apoiar no sociólogo Zygmunt Bauman, né? Especialmente no livro dele que tem exatamente esse título. Ele é um pensador que nos deu assim um vocabulário novo para entender a velocidade e ansiedade do nosso tempo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar decifrar o que ele batizou de modernidade líquida. Sabe? Tentar entender como essa fluidez toda não muda só a economia ou a tecnologia, mas transforma a nossa identidade, Nossos relacionamentos e, o mais importante, a nossa bússola moral. E para começar, a gente vai para um lugar bem inesperado, o Panamá. E uma descoberta fascinante sobre o comportamento social de vespas. Parece aleatório, mas é uma metáfora poderosa. O Bauman descrevia o próprio trabalho como um relato do campo de batalha. Ele não estava numa torre de marfim, sabe? Ele estava tentando forjar, em tempo real, as ferramentas para a gente conseguir pensar sobre o mundo em que a gente foi jogado. Essa luta para entender o presente é o nosso ponto de partida. Perfeito. Então vamos a essas vespas no Panamá. Por décadas, a regra de ouro dos entomologistas, os estudiosos de insetos, era clara. Insetos sociais, como abelhas e vespas, eram o suprassumo da lealdade. Nasceu numa colmeia, morre por aquela colmeia. A ideia de uma vespa simplesmente se mudar para um ninho vizinho era Absurda. Quase uma traição, né? uma traição à pátria, exatamente. Era um mundo de certezas, de caixinhas, né? Cada um no seu lugar com um papel bem definido. Uma ordem que para nós hoje parece quase uma fantasia. Totalmente. Só que aí, uma equipe de pesquisa foi para o Panamá e observou o comportamento real desses insetos. E a descoberta virou tudo de cabeça para baixo. Uhum. Eles notaram que impressionantes 56% das vespas operárias, quer dizer, a maioria, na verdade, trocam de ninho ao longo da vida. A maioria. Sim, e não são recebidas como invasoras. Pelo contrário, são aceitas, integradas e passam a trabalhar como membros plenos da nova colônia. A conclusão foi que os ninhos eram populações mistas. E é aqui que a gente vê a genialidade da analogia do Bauman. A visão antiga sobre as vespas leais e presas ao seu ninho é o espelho do que ele chama de modernidade sólida. Certo. Foi a era da construção dos estados-nação, das fronteiras rígidas, da indústria pesada. Foi um período de um esforço monumental para criar identidades unificadas. Ele lembra que foi preciso, assim, um século de muito trabalho, às vezes com violência, para convencer prussianos, bávaros e saxões de que eles eram, antes de tudo, irmãos alemães. Criando uma grande, sólida colmeia nacional. O que, por um lado, deu um senso de propósito, mas, por outro, foi a semente de conflitos terríveis contra quem não pertencia a essa colmeia, certo? Exatamente. A solidez tem seu preço. E a nova descoberta, a das vespas do Panamá, reflete perfeitamente a nossa modernidade líquida. Um mundo de fronteiras porosas, de diásporas, de um tráfego humano e cultural sem precedentes. Sei. A frase de Bauman é cortante, ele diz: a população de qualquer país hoje é uma coleção de diásporas. Em resumo, todos nós, de uma forma ou de outra, viramos as vespas do Panamá. Trocando de ninho, seja um emprego, uma cidade, um círculo de amigos. Ou até mesmo uma identidade. Essa vida de vespas do Panamá me leva a uma outra imagem muito forte que ele usa, a de que estamos trocando os grupos pelos enxames. Ah, sim. À primeira vista, parecem a mesma coisa, mas a diferença é brutal. Grupos, como a gente conhecia, têm líderes, hierarquia, uma estrutura, um propósito de longo prazo. Tem um centro de comando, um topo e uma base. São organizados. Já os enxames, não. O enxame não tem líder formal, não tem centro, não tem hierarquia. Entendi. Ele se forma e se dispersa com uma velocidade impressionante, coordenado não por uma ordem, mas por um alvo momentâneo, uma emoção, um vídeo que viraliza. É a lógica de um flash mob ou de um cancelamento na internet. As pessoas se juntam, agem em uníssono por um tempo e depois. Com a mesma rapidez, se dispersam.
E o que une o enxame não é um ideal, mas algo muito mais frágil. A segurança dos números. É aquela sensação de pensar, bem, tantas pessoas não podem estar erradas. Só que, claro, a história mostra que podem, e frequentemente estão. Exato. E se a gente vive em enxames, o que acontece com a nossa identidade? Se não pertencemos mais a um grupo sólido, quem nós somos? Aí o impacto é profundo. A identidade deixa de ser um projeto para a vida toda, sabe? Algo a ser construído tijolo por tijolo. Uhum. Bauman a compara a um navio que, ao longo da vida, atraca em vários portos diferentes. Em cada parada, esse navio precisa mostrar novas credenciais, ter seu passado reavaliado. Quer dizer, o eu vira um currículo que precisa ser atualizado constantemente, dependendo do porto em que a gente quer atracar? Isso é exaustivo. É exaustivo e ambíguo. Ele chama isso de um processo de destruição criativa do self. Para se tornar alguém novo, você precisa, de alguma forma, descartar a versão antiga de si mesmo. Como uma cobra trocando de pele. Exatamente. E essa liberdade de autocriação é, ao mesmo tempo, estimulante, cheia de possibilidades e profundamente assustadora, porque nunca existe um porto seguro. A gente está sempre em trânsito. Imagino que seja assustador, porque se eu posso ser qualquer um, como eu escolho? É aí que o mercado entra para nos ajudar. Precisamente, você criou a ponte perfeita. Bauman conecta essa vida líquida diretamente à lógica do consumo. Ele argumenta que a grande visão social de construir um mundo melhor foi estilhaçada em milhões de buscas individuais por felicidade. Certo. E quem se apresenta como o grande mediador dessa busca? O mercado. A felicidade vira um produto na prateleira. E isso se infiltra em tudo, até nos relacionamentos. A ideia de materializar o cuidado, de substituir o tempo e a conversa por presentes. Sim, é muito forte. É mais fácil comprar um presente caro para pedir desculpas do que ter aquela conversa de 2 horas cheia de desconforto que realmente resolveria o problema, né? A gente terceiriza o esforço emocional para um objeto. Perfeita colocação. A gente busca a solução instantânea, o produto, porque o processo de resolver de verdade é demorado, difícil. E essa lógica nos leva a um dos pontos mais críticos do diagnóstico de Bauman, a erosão da confiança. Uhum. Houve um tempo, representado pelo filósofo Knud Loggstrup, em que se acreditava que a confiança mútua era o estado natural do encontro humano. A desconfiança seria exceção. Nossa, uma visão bem otimista, quase ingênua para hoje em dia. Pois é, porque se você liga a TV ou abre o streaming, a mensagem que ecoa em reality shows como Big Brother ou Survivor é o exato oposto. O lema de Survivor é explícito: não confie em ninguém. Pois é. Bauman via esses programas como ensaios públicos, como laboratórios sociais que nos treinam para a ideia da descartabilidade das pessoas. Nesses jogos, a compaixão e a confiança não são virtudes, são fraquezas. São opções suicidas que levam à sua eliminação. É incrível. Eles pegam a ansiedade que a gente já sente no trabalho, a competição, e transformam em entretenimento com palmeiras ao fundo. A lição é: se você não for mais esperto e menos escrupuloso, eles vão te engolir. E num mundo assim, onde a confiança é um risco e as pessoas são descartáveis, como fica a ética? Se o grande mandamento é ama teu próximo como a ti mesmo, Bauman identifica o principal obstáculo para isso: o ressentimento. Essa ideia do ressentimento é muito poderosa. Se a regra é amar o próximo, o ressentimento é o veneno que impede isso de acontecer. Como ele se manifesta exatamente na visão de Bauman? Ele analisa 3 formas principais. A primeira é o que ele chama de ressentimento nietzschiano. É o sentimento dos que se sentem inferiores contra os que eles percebem como superiores. Entendi. Mas não é uma inveja que te inspira a melhorar. É uma mistura de despeito que busca, acima de tudo, nivelar por baixo. O prazer não está em subir, mas em puxar o outro para a lama. A gente vê muito disso online, né? Aquela alegria quase sádica quando uma pessoa de sucesso comete um erro e é cancelada. Exatamente. A segunda forma vem do filósofo Max Scheler.
Esse ressentimento não surge entre desiguais, mas entre pessoas que são formalmente iguais, mas que na prática vivem em condições muito diferentes. Certo. Isso gera uma competição perpétua por status. E a arma principal nessa guerra é o que ele chama de consumo ostensivo. A ostentação nas redes sociais. É isso. Carro novo, a viagem, a bolsa de grife. Não se trata só de aproveitar, mas de exibir a posse para demarcar um status, para sutilmente humilhar quem não pode ter aquilo. É a transformação do consumo numa arma de competição social. E, por fim, a terceira forma, talvez a mais potente hoje, o ressentimento contra estranhos. O estranho, por ser desconhecido e, portanto, imprevisível, se torna a encarnação de toda a fluidez do mundo que nos apavora. E o exemplo máximo disso são os refugiados. Essa do consumo ostensivo faz todo sentido, é o nosso dia a dia no Instagram. Mas o ressentimento contra o refugiado parece ser um medo diferente, né? De onde ele vem? É um medo mais profundo. Bauman diz que os refugiados são os outsiders absolutos. Eles nos lembram da fragilidade da nossa própria condição. São a prova viva de que, da noite para o dia, podemos perder tudo. Certo. Eles estão, como diz o antropólogo Michel Ager, ordo nomos, fora da lei, fora da ordem estabelecida. E projetar nosso ressentimento neles, transformá-los em ameaça, é uma forma de negar a nossa própria vulnerabilidade. O ressentimento é um curto-circuito na empatia. E com toda essa fluidez, essa cultura do descarte, o que acontece com a nossa percepção do tempo? A gente ainda consegue pensar em passado, presente e futuro da mesma forma? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta de Bauman é que o tempo também se liquefaz. Ele se torna pontilhista. Pontilhista? Sim, deixa de ser uma linha contínua, uma narrativa, e se transforma numa sucessão de pontos, de momentos desconectados, como uma pintura de Seurat. Cada ponto é um presente intenso, mas que não tem uma conexão forte nem com o ontem, nem com o amanhã. Nossa, essa ideia do tempo pontilhista me pegou em cheio. É a sensação exata de rolar o feed infinito de uma rede social. Cada post, cada vídeo é um ponto de estímulo que consome sua atenção por um segundo e desaparece. Não se constrói nada, é só uma sucessão de instantes. É a descrição perfeita. E as consequências disso são enormes. Vivemos o que ele chama de vida apressada, onde o objetivo não é mais acumular experiências para construir sabedoria. O objetivo é descartar uma experiência e substituí-la pela próxima o mais rápido possível. A cultura se torna uma de desengajamento, descontinuidade e esquecimento. E isso nos joga num paradoxo. Que seria? A liberdade de escolha que temos hoje é, em teoria, imensa. Mas essa liberdade é exercida sobre uma incerteza tão radical que a própria liberdade vira uma fonte de angústia. O conhecimento que você adquire pode se tornar obsoleto em 5 anos. A identidade precisa ser montada e desmontada a cada novo desafio. É a sensação de correr numa esteira que está cada vez mais rápida. Você tem que correr mais e mais só para ficar no mesmo lugar. Exaustivo. Muito. E o conselho que a sociedade de consumo nos dá não é mais, esforce-se mais. O novo conselho, o conselho líquido é, jogue fora e tente outra coisa. Nossa! Se um relacionamento não entrega satisfação imediata, você o descarta e abre um aplicativo. A solução é sempre a substituição, nunca o conserto. Ok, então, tentando amarrar tudo isso, a gente saiu de um mundo sólido de certezas e mergulhou numa modernidade líquida. Nessa transição, nos tornamos as vespas do Panamá, mudando de ninho. Passamos a nos organizar em enxames passageiros com identidades fluídas. E tudo isso é movido por uma lógica de consumo que corrói a confiança, alimenta o ressentimento e nos faz viver um tempo pontilhista, de puros instantes. É um retrato bem sombrio. É um diagnóstico afiado e, por isso, desconfortável. A tensão central que Bauman nos deixa é essa. De um lado, a liberdade individual sem precedentes do consumidor. Do outro, a nossa necessidade humana por pertencimento, por comunidades estáveis, por confiança. Ele não oferece respostas fáceis.
O valor da obra dele é nos entregar um espelho, por vezes brutal, para que a gente possa compreender os dilemas que nos definem hoje. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final que o próprio Bauman provocava. Ele observava que o poder econômico, militar se tornou global. O capital, as informações, cruzam o planeta em segundos. Sem se importar com fronteiras. Exato. Enquanto isso, a política, ou seja, a nossa capacidade de tomar decisões coletivas, permaneceu teimosamente local, presa dentro das fronteiras. Diante desse descompasso, fica a pergunta: como pode uma sociedade de indivíduos, cada um focado na sua própria busca pontilhista por felicidade, se unir para enfrentar desafios que são globais? Como crises climáticas ou pandemias que exigem exatamente o oposto da lógica do consumo: ação coletiva, visão de longo prazo e sacrifícios compartilhados. Fica a reflexão.